paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu aproveitar e dar alguns avisos para os amados irmãos acerca da programação da nossa semana, porque eu vi que não estava bem atualizado aí os avisos falando até de ceia do Senhor. Ceia foi domingo passado, não vamos ter ceia no próximo domingo não, tá bom? Ok? Mas, em especial, eu quero só reforçar, e a gente vai estar colocando nos grupos de WhatsApp da igreja, próximo domingo, parte da manhã, nós não vamos ter programação aqui na igreja. Vai ser Dia das Mães, e a gente entende que é importante que esse momento seja, vamos dizer assim, aproveitado pelas famílias, ser um momento de congraçamento, para quem é filho, visitar aí a sua mãe, ou quem mora com a sua mãe, fazer uma festa surpresa, os maridões aí, né, poder preparar um café gostoso, especial, o almoço, não vale macarronada, por favor, tá? Essa coisa macarronada com carne moída ou ovos mexidos no dia das mães, olha, pense, isso não é uma surpresa não, isso é uma má surpresa, tá? Então, uma coisa especial para o próximo domingo. Então, devido a essa programação das famílias, nós não vamos ter consagração nem escola bíblica, certo? Vamos ter o culto à noite, uma celebração, vamos estar aqui juntos, mas pela manhã nós não vamos ter atividade, excepcionalmente. Vocês sabem que a gente sempre tem as programações aqui no domingo de manhã, mas excepcionalmente, nesse domingo a gente não vai ter. O ano passado foi Congresso das Mulheres, então as mulheres, elas fizeram aí um café da manhã para as mulheres e uma homenagem para as mães. A gente vai fazer tudo isso à noite, tá bom? Então, fica esse aviso, para que os irmãos possam estar aí já sabendo que nós só teremos no domingo a programação a partir das 18 horas. Queridos, nós iniciamos uma nova série. Essa série tem como título o Fruto do Espírito. Na última terça-feira, nós ministramos sobre o tema Obras da Carne versus Fruto do Espírito. E aí a gente procurou entender a passagem lá na carta de Gálatas, em especial no capítulo 5, aonde o apóstolo Paulo traz grandes ensinamentos acerca dessa luta que existe entre as obras da carne e o fruto do Espírito, entre a carne e o Espírito Santo. E nós então hoje vamos estar iniciando algumas características desse fruto do Espírito. Hoje à noite quem estaria ministrando a palavra seria o presbítero Cleiton, mas hoje pela manhã ele entrou em contato comigo, queria fazer um exame e esse exame demandava que ele pudesse estar em repouso. Daí o motivo da sua ausência, certo? Então, nós vamos estar trazendo o ensinamento acerca de duas características do fruto do Espírito, que são as primeiras, que é o amor e a alegria. Então, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 22 e 23, porque eles fazem uma apresentação de todas as qualidades desse fruto. Mesmo assentado, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 características que nós vamos estar estudando aqui nas próximas terças-feiras, para que a gente entenda a ação do Espírito Santo em cada uma delas. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos de nos reunirmos, de nos congregarmos, Senhor, nesta igreja, nesta casa de adoração ao Teu nome. Obrigado por cada um dos Teus filhos e filhas que se dispôs a sair dos seus lares, a deixar seus afazeres, para vir, Senhor Deus, meditar na Tua palavra.
Eu também, Senhor Deus, quero te louvar, te agradecer, porque eu sei que essa mensagem que está sendo gravada, Senhor Deus, estará, Senhor Deus, chegando aos lares, a vidas, ó Pai, que terão acesso a essa postagem através do nosso canal no YouTube. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, eu te oro, te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Queridos, essas 9 qualidades ou virtudes, elas são produzidas pelo Espírito Santo em nós. É isso que o capítulo 5 da carta aos Gálatas vai enfatizar, que essa é uma ação do Espírito Santo. E essas virtudes, elas crescem, elas se desenvolvem em uma pessoa, em um crente. Isso não acontece da noite para o dia. Não é simplesmente porque você fez uma oração e pediu a Deus que essas qualidades fossem derramadas sobre você, que de imediato tudo isso vai acontecer. É um processo, é no dia a dia, é no seu relacionamento com Deus, é no seu relacionamento com o próximo, que esses frutos amadurecerão. Isso aqui ainda é o efeito de domingo. Não é porque eu estou passando para a fase da adolescência não, tá certo? Ainda vou viver esse momento na minha vida. Bom, mas queridos, esses frutos, eles crescem na nossa vida pela fé. É a partir da nossa crença, é a partir da nossa experiência com Deus, que nós passamos a acreditar que o Espírito Santo age em nós e derrama nas nossas vidas do fruto do Espírito. E isso acontece, amados, através da obediência à palavra de Deus. A fé, ela não está desvinculada de uma vida piedosa, de uma vida em obediente. Aquela pessoa que é rebelde, aquela pessoa que vive em pecado, aquela pessoa que abraça a iniquidade, não pode granjear, não pode esperar que receba de Deus o fruto do Espírito na sua vida. Há um processo, mas esse processo se dá a partir de uma vida no altar, de uma vida que busca a reconciliação com Deus. Eu não estou querendo dizer com isso que nós não pecamos. A palavra de Deus diz lá na primeira carta de João, que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Pecamos. Mas a palavra de Deus também diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então nós precisamos ter de Deus, né, esse erguer da nossa vida. Precisamos desejar, precisamos arrependidos buscar ao Senhor. Claramente, queridos, esses elementos, que é a fé, que é a palavra de Deus, elas precisam ser usados por nós para que o fruto seja produzido. Então, se você deseja o fruto do Espírito, precisamos ter fé, precisamos da palavra de Deus, sermos obedientes à palavra de Deus. A Bíblia mostra que o Espírito de Deus, ele está a influenciar a cada um de nós. Mas será que é só o Espírito Santo? Nós vimos na última terça-feira que a carne também nos influencia. E aí é um verdadeiro embate, uma guerra entre o Espírito e a carne. A grande pergunta é: você vai ceder à ação de quem? Quem vai estar controlando a sua vida? É o Espírito Santo ou é a carne? Se você, claro, faz a opção, se você toma a decisão de ser o Espírito Santo de Deus, você mostra que você verdadeiramente é um discípulo de Cristo. Mas se ao contrário, você continuamente se mantém preso ao pecado, se mantém preso às obras da carne, você está revelando que não nasceu de novo. Você pode até ser membro de uma igreja, você pode até mesmo participar dos cultos, você pode até se batizar, mas é joio, não é trigo.
É preciso, queridos, ter consciência de que uma influência divina está nos afastando das paixões e vaidades corruptoras desse mundo. O Espírito Santo está nos afastando do pecado. Quanto mais eu me aproximo da luz, como está lá em João capítulo 3, as minhas obras são manifestas. E aquilo que não agrada a Deus, eu procuro abandonar. Se ao contrário, ao me aproximar da luz que é Cristo, ao ter clareza dos meus pecados, eu não me arrependo, eu continuo mantendo o pecado debaixo do tapete, como se diz, como que escondendo o erro, eu não estou avançando na minha vida espiritual. Eu estou apenas com uma aparência. Eu lembro, alguns anos atrás, surgiu no mercado um produto que tinha todas as características de um remédio, mas a farmácia, né, a empresa dizia que não. Era o Denorex, tem cheiro de remédio, mas não é remédio, né? Então tem pessoas que às vezes têm cheiro de crente, mas não é crente, tem só aparência. Não adianta, não adianta ter a aparência, precisamos verdadeiramente nascer de novo. Foi essa experiência que Nicodemos procurou ter com Cristo. Queridos, nós podemos até mesmo resistir à ação do Espírito Santo. Tem pessoas que às vezes rejeitam aquilo que Deus quer operar na sua vida. Ou, por outro lado, podemos seguir alegres e fortalecidos no Senhor, mortificando o orgulho, subjugando a paixão, destruindo a luxúria, humilhando a ambição e aniquilando a paixão das riquezas e apelos do mundo. Essa é uma decisão que todos nós precisamos tomar. É uma decisão que o marido não pode tomar pela esposa, ou a esposa pelo marido, o pai pelos filhos, ou os filhos pelos pais. É uma decisão pessoal. Essa decisão, ela não se faz apenas no momento da nossa conversão, quando levantamos a mão ou quando recebemos a oração, mas é uma decisão diária. A cada dia, queridos, nós precisamos perseguir esse alvo na nossa vida. As lutas são muitas, as provações também, mas cabe a cada um de nós ser fiel ao Senhor, como diz lá em Apocalipse, até a morte. E só então receberemos a coroa da vida. Não adianta, como diz o ditado, nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Temos que avançar, temos que prosseguir. A obediência à palavra de Deus, queridos, é necessária para produzir o fruto do Espírito. E o cristão está sendo puxado, conduzido em duas direções. Quer seja em manter-se fiel a Deus, ou abraçar aquilo que o mundo, o diabo e a carne lhe oferecem. Tenta nos satisfazer os desejos da velha natureza. O diabo, a carne e o mundo vão fazer afagos na nossa velha natureza. Vão dizer, olha, isso é assim mesmo. O pecado é uma coisa normal. Para que esse sentimento de culpa? Isso é coisa de religião. Para que arrependimento? Por outro lado, o Espírito Santo vai estar falando ao nosso coração e à nossa mente, para que nós possamos retornar aos braços do Pai, como o pródigo um dia fez. Caiu em si. E eu louvo a Deus, queridos, por aqueles que já passaram por algum tipo de experiência na sua vida, em que estavam afastados dos caminhos do Senhor, em que estavam mergulhados no pecado, na iniquidade,
e que o Espírito Santo de Deus os resgatou do lamaçal e os colocou na rocha. Essa experiência eu já vivi na minha vida. E foi também pelas orações dos santos que o Senhor usou de misericórdia. É por isso, queridos, que lá na carta aos Hebreus, o autor diz que nós não devemos deixar de nos congregar. Hoje à tarde, a irmã Orleida, conversando comigo pelo WhatsApp, disse: pastor, eu estou sentindo falta da fulana de tal, irmã tal. Eu disse: ô irmã, espera ainda. E aí a gente passou a tarde vendo ausências de irmãos que há algum tempo a gente não vê na casa do Senhor. Alguns que a gente já vem acompanhando, eu sempre tinha uma resposta para dar, outros realmente eu não lembrava. Queridos, esse é um cuidado que não apenas a liderança precisa ter, mas cada um de nós precisamos olhar com um olhar de amor, um olhar de cuidado para com o nosso irmão. A gente não pode olhar apenas para a nossa necessidade. A característica do fruto do Espírito que nós vamos estar meditando nessa noite é sobre amor. E como é que a gente vai falar de amor se esse amor não tem alcance no outro? Todo cristão, queridos, que se esforça para produzir o fruto do Espírito, experimenta esta combinação, por um lado, da lamentação do pecado, e por outro, de gratidão pela certeza da libertação. Você olha e você lamenta os pecados que você já cometeu. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de você olhar para o seu passado e dizer: meu Deus do céu, quantos erros eu cometi, quanto tempo eu perdi envolvido em coisas que não agradavam ao Senhor, quantas vezes eu entristeci o coração de Deus. E ao mesmo tempo, vem aquele sentimento de gratidão, porque você reconhece que você não é merecedor, mas mesmo assim, Ele te alcançou com o seu perdão, com a sua misericórdia. E agora você pode dizer: aleluia, glória a Deus, eu tenho esperança, eu tenho um Senhor na minha vida. Paulo, queridos, chamou a atenção para a fonte do fruto. Paulo deixa claro que a fonte, que a origem desse fruto é o Espírito Santo. E isso, queridos, nós consciência que essas qualidades que são apresentadas aqui na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, elas fluem de Deus para a nossa vida. São produto não do coração humano, não é o homem que pelo seu esforço vai alcançar isso, mas é o derramado Espírito Santo na nossa vida. Esse fruto espiritual é produzido pela influência do Espírito Santo. Ele é o árbitro que nos dá a condição para termos esse fruto, não apenas em determinados momentos da nossa vida. Tem gente assim, que diz assim: ah, pastor, nem sempre eu estou alegre, às vezes eu estou triste. Mas, queridos, a característica que a gente vai ver aqui do fruto do Espírito da alegria, não é que você vai viver sempre com um sorriso no rosto, ou vivendo a síndrome de Poliana, né? Não. Mas é que apesar das dificuldades, apesar das lutas, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que está agindo através de você. O fruto do Espírito, ele tem exatamente esse potencial de nos ajudar a vencer todas as dificuldades. Cada uma dessas virtudes que são citadas aqui, em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que são 9, todas elas devemos desejá-las. Sem elas, queridos, nós não podemos refletir corretamente acerca do caminho de Deus, porque todas elas, de alguma forma, falam da relação também de Deus conosco. E nessa noite, nós vamos estar meditando em duas: o amor e a alegria. E eu espero que você
possa estar depois acompanhando esse estudo através dessa mensagem que vai estar disponível lá no canal no YouTube da igreja. Então faça isso, acesse o nosso canal, inscreva-se, acione o sininho para ser comunicado de novas postagens, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe essa mensagem, queridos, porque com isso a gente vai estar divulgando a palavra de Deus. Mas vejamos então a primeira virtude, que é o amor. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor. Como cristãos, nós pensamos muitas vezes de nos livrar do pecado. Quem porventura não já teve uma situação de estar amarrado, preso a um pecado? E aí você diz assim: Senhor, me dá forças que eu não quero mais fazer isso. Aí, dia seguinte, Jesus tem misericórdia, caí de novo no mesmo laço, né? Nós, como cristãos, vivemos nesse dilema, querendo romper com esse peso. E isso vai durar toda a nossa existência. Nós não podemos nos sentir satisfeitos porque o pecado está à nossa porta. Precisamos continuamente lutar contra o pecado, e às vezes essa sensação é uma sensação esmagadora, porque nós olhamos para nós mesmos e podemos até dizer como Paulo: miserável homem que sou. Mas queridos, além de ter essa percepção do pecado que nos assedia, nós também, queridos, passamos a concentrarmos-nos na produção do fruto do Espírito. Se de um lado tem o peso do pecado, do outro tem o poder do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. E produzir o fruto do Espírito significa, além de apenas obedecer os mandamentos do Senhor. Alguém poderia dizer como aquele jovem rico: Senhor, eu já cumpro todos os mandamentos. Talvez alguém pudesse dizer: ah, pastor, eu já li a Bíblia tantas vezes, eu já fiz tantas coisas na igreja, eu procurei obedecer tudo que está prescrito para um servo de Deus fazer. Mas, amados, a produção do Espírito vai muito mais além do que simplesmente a obediência aos mandamentos. Nós começamos a produzir e crescer em caráter piedoso a partir do momento em que nós servimos aos nossos irmãos. Às vezes o nosso olhar está para o nosso próprio umbigo. Olhamos para nós como que querendo, esperando palmas, querendo a glória, o destaque, e quando na verdade o evangelho é você poder servir ao outro. É por isso que lá em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, o Espírito Santo está dizendo a necessidade de oferecermos um sacrifício. Pastor, quer dizer que agora eu vou precisar trazer um cordeiro, um novilho para ser sacrificado na igreja? Ou então, pastor, quer dizer que agora eu vou precisar fazer o sacrifício de fazer uma corrente de oração e dar umas voltas, 7 voltas ao redor do templo? Pastor, eu vou ter que agora levar uma arca nos meus ombros, ou andar com a chave que abre todas as portas? Não é nada disso que o autor está falando aqui. O autor, o Espírito Santo está falando de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É algo que é você com Deus. Mas é interessante que esse sacrifício vivo, santo e agradável,
ele não se amolda ao padrão deste mundo. Ou seja, eu não vou seguir os ditames daquilo que o mundo coloca como verdade, mas eu vou buscar a verdade em Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Queridos, o amor pode ser considerado tanto uma videira quanto um fruto, pois ele é canal através do qual todos as outras virtudes são geradas. Através do amor, a gente vai ter alegria, vai ter paciência, vai ter domínio próprio. Cada uma outra virtude vai ser alimentada pelo amor. Alguém poderia até questionar, pastor, mas é necessário realmente o amor na nossa vida? O que nós somos sem amor? E lá em 1 Coríntios 13, versos 1 a 2, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha só como o amor tem um peso na nossa vida, porque vai muito além daquela medida que algumas pessoas têm com o sobrenatural. E ele deixa bem claro, olha, você pode até ser um grande profeta, mas se não tiver amor, não aproveite nada. Ou você pode ser uma pessoa de grande conhecimento, mas se não tiver amor, também não se aproveita. Lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, o Senhor revela a quem nós precisamos amar, quem é a fonte do nosso amor e quem é o destinatário do nosso amor. Vejam aí: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É interessante porque depois Jesus, quando está ensinando acerca dos grandes mandamentos, e que ele resume os primeiros mandamentos, do primeiro ao quarto mandamento, ele resume exatamente nessa citação de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. O estado natural do homem, querido, é de inimigo de Deus. É por isso que lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 21, diz: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Outrora, queridos, nós éramos inimigos de Deus. E isso se mostrava claramente através das nossas obras malignas. Eita, pastor, pegou pesado. Eu nunca roubei, nunca matei. Tudo bem que eu podia até dizer uma mentirazinha de vez em quando, podia até pular a cerca uma vez por outra, mas é tudo pecado social. Queridos, não existe pecado social, pecado é pecado. A gente é que procura amenizar o pecado, a gente é que procura, de alguma forma, acomodar o pecado como um amigo íntimo. Só que o objetivo dele sempre vai ser nos destruir, roubar a nossa comunhão com Deus, nos afastar da igreja, dos caminhos do Senhor. Nós não podemos ter qualquer aliança com o pecado. É isso que nós percebemos, porque essa era a nossa atitude antes da nossa conversão. Nós éramos estranhos e inimigos no entendimento. Nós não tínhamos compreensão. E a nossa posição, na verdade, era de odiar a Deus. Lá em João capítulo 15, verso 18, fala acerca disso, que o mundo nos odiou a partir do momento em que nós passamos a viver segundo o coração de Deus.
quando nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, de ser um discípulo, as pessoas passam a nos olhar diferente. Porque antes assim também fazíamos com aquelas outras pessoas que tomavam essa decisão. Há um ódio, há uma luta constante entre os filhos das trevas e os filhos da luz. O amor de Deus, queridos, não está naturalmente no homem. É por isso que lá em João capítulo 5, versos 42 diz: sei, entretanto, que não tende em vós o amor de Deus. As pessoas que não aceitaram Cristo nas suas vidas como Senhor e Salvador, não têm a compreensão do amor de Deus. Assim éramos nós. Nós tínhamos a compreensão do amor do mundo. Gostaríamos ou gostávamos de viver em orgias, em baladas, beber todas, cheirar tudo. Essa era a realidade de muitas pessoas. Mas isso nos afastava de Deus. Mas alguém pode perguntar: pastor, e o que é realmente o amor? Porque as novelas, os filmes, são tantos os locais que falam de amor. Será que aquilo que nós aprendemos aí fora reflete realmente o verdadeiro sentido do amor? Lá em 1 João capítulo 5, verso 3, diz o seguinte: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O verdadeiro amor é quando você ama a Deus, é quando você busca fazer a vontade de Deus. E como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não conheço a Deus? Se eu não leio a Bíblia? Se eu não estou na casa do Senhor estudando a sua palavra? Aí a gente vai conhecer a Deus a partir de terceiros. Ah, alguém me disse que Deus é um Deus carrasco. Se eu cometer um deslize, Ele me lança uma maldição. Estilo Zeus, o deus grego, né? Que estava a ponto de destruir os humanos a qualquer momento. Um falso Deus. Mas o Deus que nós conhecemos é um Deus amoroso, mas também não é um Deus que aceita o pecado como uma coisa normal. E é isso que, na verdade, esse fruto do Espírito, ou essa qualidade do fruto, vai nos revelar. Que esse amor, que é incondicional, ele exerce sobre nós um efeito de mudança. Porque aquilo que eu fazia antes que desagradava a Deus, eu agora não faço mais. A vida que antes eu tinha em pecado, agora eu não vivo mais. Ah, pastor, quer dizer que se eu ainda estiver mantendo a mesma rotina do passado, eu não estou vivendo no amor? Não. O pecado, queridos, na nossa vida precisa ser uma exceção e não uma prática. Se você sabe que há algo na sua vida que é contrário à vontade de Deus, se você sabe que isso está ferindo o coração do Senhor, e você continua maquinando, planejando, fazendo o que desagrada a Deus, isso é pecado. Não há como, queridos, nós servirmos a Deus e ao mundo. Lá em Romanos capítulo 5, verso 5 diz: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é derramado na nossa vida. O que nós temos feito com esse amor? Temos valorizado? Será que esse amor tem feito diferença, por exemplo,
na nossa relação com o nosso cônjuge, tem evitado de eu proferir palavras grosseiras, intimidadoras? Será que isso tem feito com que eu tenha um bom relacionamento com os meus filhos, de compreensão, de diálogo? Será que o amor que está sendo derramado por Deus na minha vida tem me feito alguém que sabe abençoar e não apenas querer ser abençoado? Porque, queridos, é interessante, a sociedade que nós vivemos, todo mundo quer os seus direitos, mas são poucos aqueles que querem os seus deveres. Na nossa relação com o outro, em especial na sociedade, isso é uma via de mão dupla. Eu não posso apenas esperar as benécias do benefício, do meu direito. Eu preciso também cumprir com as minhas obrigações, com os meus deveres. É, por exemplo, uma relação entre homem e mulher no casamento. Aquele modelo do passado, em que a mulher, ela era apenas a reprodutora para o seu marido, isso não existe. Na verdade, isso foi uma deturpação do verdadeiro sentido da relação entre marido e esposa. Do mesmo jeito com relação à igreja. Houve um tempo em que os sacerdotes, eles exerciam o poder do medo sobre a sua membresia, porque era uma forma de dominação. Hoje, na verdade, a partir da reforma protestante, as pessoas tiveram acesso à palavra de Deus e à compreensão da verdade de Deus para a sua vida. E perceberam que a relação de Deus não era mediada por um sacerdote, mas era diretamente com cada um. Esse é o sentido de amor. É a gente poder se relacionar sem medo, sabendo que Deus cuida de nós, mas isso tem uma implicação direta nas nossas relações. Porque, queridos, não adianta nós sermos PhD em amor, conhecermos tudo sobre amor na Bíblia, mas não vivermos esse amor na prática. No trânsito, qualquer coisinha eu estou irritado. Glória a Deus. É buzinando direto, é reclamando, e às vezes até alguns dizendo palavrão. Misericórdia. A gente não tem domínio próprio. O amor, ele precisa ser aplicado no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, na escola, na igreja. Tem gente que às vezes até na igreja tem um local certo de sentar. E aí chega na igreja, aquele lugar está ocupado. Ele já chega ali, olha para a pessoa, dá aquele olhar assim, meu Deus, está no meu lugar. Vai sair não? Né? Amados, a gente precisa colocar o nosso amor na prática, em todas as relações. E esse amor vai produzir coisas boas na nossa vida. E uma das boas coisas é a próxima virtude, que é a alegria. Quando nós amamos, nós somos mais alegres e fazemos os outros mais alegres. Esse é um dos motivos da gente imprimir o amor na nossa vida. E olha, queridos, que nesse mundo de prosperidade, de luxo sem precedentes, um mundo de realizações ilimitadas, de avanço de tirar o fôlego,
o raciocínio humano nos diz que deve haver grande alegria em todo o mundo. Nós que vivemos em meio à tecnologia, nós que vivemos em meio à produção agrícola, pecuária, crescente, aonde a medicina tem avançado tanto, mas ainda hoje a gente vê tristeza no coração das pessoas, e não apenas para aquelas que nem sempre têm posses. A tristeza também alcança até mesmo os ricos e milionários, porque não é um estado, não é simplesmente uma reação a uma coisa boa ou positiva que aconteceu. A verdadeira alegria, queridos, ela é duradoura e não se baseia na acumulação material, nem em realizações físicas extraordinárias, mas na esperança da salvação e nas maravilhosas promessas que Deus nos colocou diante de nós. É claro que você se sentir realizado é uma coisa boa. Você ter um bom emprego, uma boa renda, você ir para os Estados Unidos, passar uma temporada com os filhos, é bom, né? É gostoso. Queridos, mas a nossa alegria não se limita a isso. É bom a gente fazer uma boa aquisição. Vou trocar de carro. O carro vive quebrando, tem que comprar um carro melhor. Show de bola. Eu preciso comprar uma nova casa. Enfim, é bom a gente ter aí projetos que nos tragam satisfação, gozo. Mas imagina só, se você não puder trocar seu carro, você vai viver amuado, carrancudo, triste. Se você não puder fazer aquela viagem dos seus sonhos, isso vai roubar a tua alegria? A nossa alegria, queridos, não pode se limitar a isso, porque a nossa maior alegria está baseada pelo fato de que nós fomos alcançados por Deus, e a morte foi vencida, e eu tenho esperança de vida eterna, e isso nada nem ninguém poderá roubar. Essa é a nossa maior alegria. Infelizmente, amados, a gente vê as pessoas às vezes celebrando e festejando por motivos errados, ou pelo menos que não são eternos. Às vezes eu estou em casa assistindo alguma programação, e aí está passando um jogo, e a gente vê aquela torcida efusiva, gritando, pulando, e quando o time faz o gol, meu Deus, parece que o mundo vai acabar. Eu fico pensando, queridos, era se a gente agisse assim na igreja, a gente pudesse gritar, glória a Deus, como aqueles gritam, gol! Né? Mas a gente é muito comedido. Imagina só, você fez o vestibular, e aí saiu o resultado da Universidade Federal, e você pleiteando uma vaga em determinado curso, e aí sai aquele resultado, e você vê que a sua pontuação vai lhe dar condições para fazer o curso que você deseja, os seus sonhos. Meu Deus, que alegria! E aí nós sabemos que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que maior alegria é essa? Queridos, a nossa alegria, ela não se limita apenas às conquistas nesse mundo, porque elas passam. Elas às vezes são substituídas por outras. Hoje passou o dia todo noticiando a morte de uma cantora aos seus 75 anos. Todas as televisões
A minha mãe faleceu aos 56 anos, uma serva de Deus, uma mulher de oração, na casa do Senhor sempre. Nunca foi noticiado isso na televisão. Mas ela foi recebida na glória. Queridos, essa é a maior de todas as celebrações. E isso o mundo não conhece, essa alegria o mundo não alcança. Porque o que eles veem é só o que é passageiro. Eles percebem apenas o que é temporário. Eles celebram a beleza, o corpo escultural. Mas passa 30 anos para ver se a beleza se mantém, se aquele corpo se mantém tão escultural como antes. Tudo passa. Se a minha alegria, queridos, se restringisse apenas ao tempo da minha juventude, meu Deus, quando eu chegar aos meus 110 anos, eu vou ser a pessoa mais triste do mundo. Isso se Jesus não voltar antes, claro, né? Jesus, se a minha alegria se limitasse apenas aos primeiros anos do meu casamento, a lua de mel, o que seria daqueles que comemoraram 50 e quantos? 51 ou foi 52, senhor? 51 anos de casado, o Costa e a Thelma. A Thelma viajou, o pobre do Costa está assim, chorando direto. 20 dias lá em Minas Gerais, eu fico pensando como vai ser esse homem no 19º dia. Queridos, a alegria não pode se restringir somente aos momentos de fartura. Se fosse assim, a gente nem casava, porque uma das coisas que o pastor, o celebrante diz, olha, vai ser na alegria e na tristeza, na fartura e na escassez. Ah, pastor, não, na escassez não, só na fartura. Não é. É em todos os momentos. Mas infelizmente hoje, queridos, basta haver um problema, uma dificuldade, e as pessoas simplesmente correm para os cartórios, dando entrada na separação, no divórcio, porque ninguém quer mais passar por provação, por luta. Isso se vê às vezes até mesmo na relação com Deus. Basta alguma coisa, algum problema, uma oração não atendida no jeito que a pessoa quer, no tempo que a pessoa quer, aí a pessoa vai lá, pronto, então não quero mais nada contigo, Senhor. Vou procurar outro Deus. Tu está muito relaxado, está muito demorado. Infelizmente, queridos, é essa a realidade dessa sociedade, cuja alegria se limita apenas ao aqui e ao agora. Se a nossa alegria, amados, se dependesse só desses momentos, nós éramos os mais tristes e miseráveis homens. Eu fico pensando, amados, na história da igreja. Homens e mulheres que não tiveram as suas vidas por preciosas, contanto que pudessem pregar a palavra de Deus. Homens e mulheres que deixaram seus bens, seus patrimônios, para levar a palavra do Senhor. Missionários, mas que viveram na alegria de saber que estavam satisfazendo o coração do seu Deus. Às vezes, amados, nós nos envolvemos com tão pouco e perdemos a perspectiva da eternidade. Estamos tão presos ao aqui e agora, achando que a nossa alegria se limita às conquistas e vitórias desse mundo. E esquecemos que a maior conquista já foi alcançada na cruz do Calvário, e que precisa ser aceita por cada um de nós, no nosso dia a dia. Essas duas virtudes do fruto do Espírito, o amor
e alegria revelam o quanto Deus cuida de nós. Numa humanidade caída, numa humanidade rebelde, o Senhor continua escolhendo, separando, alcançando vidas, como cada um de nós foi alcançado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Que possamos, queridos, perseguir essas virtudes, o amor e a alegria, não apenas para um conhecimento, não apenas para sermos detentores de uma cultura, mas para aplicarmos na nossa vida. Se assim não for, nada se aproveita. Que o Espírito Santo possa fazer valer cada momento que nós nos dedicarmos a viver segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amados, na próxima